O Lula encaminhou uma mensagem ao Congresso para retirar de tramitação a análise de 18 nomes indicados por Jair Bolsonaro para agências, embaixadas e defensoria pública. Quem traz os detalhes ao vivo de Brasília é o repórter Rudá Moreira. Lula pediu a interrupção da análise dos nomes, mas já indicou possíveis substitutos. Boa noite, Rudá. Até o momento, não, Felipe. O presidente ainda não indicou quem serão os substitutos. Muito boa noite para você e para todos que acompanham o Arena nessa noite. Pois é, essas 18 indicações foram derrubadas, foram interrompidas aí por Luiz Inácio Lula da Silva. São nomes que iriam assumir embaixadas do Brasil no exterior, agências reguladoras e alguns outros órgãos públicos. Os nomes que ainda guardavam a aprovação do Congresso haviam sido indicados por Jair Bolsonaro. Algumas indicações vêm desde dezembro de 2021, mas a maior parte foi indicada por Jair Bolsonaro depois da derrota para Lula, depois da vitória de Lula nas urnas em outubro do ano passado. A gente preparou uma arte reunindo aí as principais indicações de Jair Bolsonaro, agora derrubadas por Luiz Inácio Lula da Silva. São diretores de agências como a Ancine, a Agência Nacional de Mineração e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Também o chefe da Defensoria Pública da União, a DPU, e ouvidores, servidores aí da ouvidoria da ANEEL, de Energia Elétrica, da Anvisa, de Vigilância Sanitária, da ANTAC, de Transportes Aquaviários, e da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também foram suspensas aí as tramitações, foram derrubadas as indicações de novos embaixadores do Brasil para as embaixadas nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia, na França, na Holanda, ou Países Baixos, né, na Grécia, na Argentina e na Itália. E também o representante do Brasil na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então, para finalizar, Felipe, a gente só lembra que ainda não há nenhuma indicação de quando os nomes de cada uma dessas 18 indicações de Jair Bolsonaro derrubadas por Lula, quando esses substitutos serão enviados pelo novo governo. Felipe. Muito obrigado, Rudá, pelas informações. Vamos ao debate. Raquel, é normal aí o Lula querer barrar essa análise de indicados pelo Bolsonaro? Felipe, essas indicações foram feitas ali, a maioria delas, né? Não me debrucei sobre uma a uma. Mas no apagar das luzes do governo, eu acho que não faz nenhum sentido. Sim, a gente precisa ter cuidado para não interromper o funcionamento das agências reguladoras. Agora, não pode o Bolsonaro chegar ali no finalzinho do governo, sair nomeando um monte de gente. Depois que ele venceu a eleição, depois que ele perdeu a eleição, que o Lula vence a eleição, teve um momento em que ele ficou recluso no Palácio do Planalto, ele praticamente não tinha agenda e eu me lembro que uma das poucas coisas que ele fazia era assinar nomeação, que saía no Diário Oficial da União, para agradar ali alguns aliados, deixar algumas pessoas em alguns postos-chave. Então, assim, não tem o menor cabimento, assim. Era a xepa dos cargos, né? No finalzinho do governo, no apagar das luzes, vamos deixar... Não estou dizendo que ele é o único, isso é normal, é uma prática. Acostuma acontecer em alguns governos, agora o outro governo não precisa aceitar, certo? Eu me lembro, acho que foi no final do governo também que Michel Temer mandou o Carlos Marum lá para Itaipu. Quer dizer, você tem uma distribuição ali nos finalmente. Você tentava ir pagando as suas contas. Eu acho que é natural. O Lula ganhou, ele tem o direito de fazer as nomeações que ele tem o poder de fazer. Então, até aí, acho perfeitamente natural. Agora, o que ocorre é que, pelo menos no meu lado idealista, é que eu gostaria que, em certas instituições da República que não sejam diretamente ligadas ao Executivo, então a gente está falando de agências, né? Banco Central, agências, algumas estatais que têm que ser governadas com o mercado em mente, que deveria haver indicações técnicas. Ou poderia haver, como há no caso do Banco Central, eu não sei como é que funciona em agências, um filtro pelo Congresso Nacional de aprovação, indicação do Executivo e aprovação do Congresso Nacional. O que a gente lamentavelmente costuma ver no Brasil, e independe de partido, é que acabam fazendo nomeações estritamente políticas. O cara tem uma competência técnica X, ok, mas está lá para fazer uma agenda do Executivo. E eu acho que isso é lamentável. A gente deveria ter mais instituições que sejam de Estado, mais autônomas e independentes, e a gente viu isso acontecendo quando o Lula trocou os diretores regionais das polícias federais, por exemplo, que se acontecesse no governo Bolsonaro teria tido uma confusão danada, e aqui aconteceu na maior naturalidade. Então, eu acho que essas coisas deveriam ter mais seriedade, mais blindagem a nomeações políticas.
Felipe, é uma decisão técnica, é normal o novo governo fazer esse tipo de barrar essa análise aí dos nomeados pelo Bolsonaro? Primeiro, me permita fazer uma contextualização sobre o que o Hélio falou com relação às mudanças nas superintendências regionais da Polícia Federal. Vamos lembrar que o Bolsonaro aparelhou quase todas as superintendências a partir daquela fatídica reunião de 22 de abril de 2020, quando ele disse que ia mexer na Polícia Federal e, se não pudesse mexer, trocaria o diretor, e se não trocasse o diretor, trocaria até o ministro da Justiça, que era o Moro, e coisa que ele efetivamente fez. Então, era preciso, e é prerrogativa do presidente, mas era preciso, no começo de governo, trocar todos esses superintendentes, esses diretores regionais da Polícia Federal. Sobre essas nomeações, eu também não me debrucei sobre todas, mas eu concordo com a Raquel que no apagar das luzes, muitas delas foram feitas nesse apagar das luzes do governo Bolsonaro, enquanto ele estava ali recluso, deprimido, no Palácio do Alvorada, que também se deprimia, né? O patrimônio nosso que também se deprimia. Mas tem duas ali que me chamam muita atenção, eu não sei especificamente os detalhes, mas uma delas, por exemplo, é a Anvisa. Eu não sei se foi a direção da Anvisa, mas a gente teve ali o Antônio Barra Torres, que fez um trabalho excelente, uma pessoa digna, de direita, foi escolhido pela sua opção política, pelo Bolsonaro, mas que desagradou o Bolsonaro por ter uma atitude técnica durante a sua gestão à frente da Anvisa. E um segundo que me chama a atenção também é a embaixada nos Emirados Árabes, Felipe. Isso porque eu publiquei um artigo no dia 29 de setembro do ano passado, circulava entre círculos diplomáticos do mundo árabe, círculos brasileiros, uma espécie de um termo chamado Operação Fujimori. O que era a Operação Fujimori, segundo esses diplomatas? Era um plano concebido por pessoas próximas ao presidente Bolsonaro, ao então presidente Bolsonaro, para que ele se refugiasse nos Emirados Árabes após o final do seu mandato, temendo ser preso. E ele faria isso a partir de um contato de um lutador brasileiro, de MMA brasileiro, que mora nos Estados Unidos e que prestou serviço durante uma década à família do Emir. E isso faria com que ele tivesse asilo político caso ele se considerasse perseguido político pelo que ele cometeu, pelos crimes que poderia ter cometido durante o seu governo. Então, isso eu estou fazendo só uma ligação com o que me foi dito por esses diplomatas no dia 29 de setembro e agora com essa nomeação ao apagar das luzes lá nos Emirados Árabes, na embaixada nos Emirados Árabes. Pode ou não pode ter relação, mas essas duas pontas me chamaram um pouco a atenção, Felipe. Obrigado, Felipe. Só recapitulando, então, Lula retirou de tramitação 18 nomes de indicados por Bolsonaro a agências, embaixadas e defensoria pública. Eu queria registrar aqui alguns nomes. Essa decisão atingiu aí a indicação de Hélio Ferraz de Oliveira para a direção da Ancine, André Elias Marques para ouvidor da ANM, a Agência Nacional de Mineração, André Ruelli para ouvidor da Agência Nacional de Energia Elétrica, barrou os nomes de José Mauro Esteves e Jefferson Borges para presidente e diretor da Agência Nacional de Segurança Nuclear, travou a indução de Luciana Lopes para ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Edgar Dias para ouvidoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, João Paulo Dias na ouvidoria da ANS, Agência Nacional de Saúde, além do caso dos Emirados Árabes, citados pelo Felipe, e outros. Joel, sua avaliação. Eu não considero nem que seja uma decisão técnica do Lula, nem propriamente um revanchismo. Não é técnica porque ele não nomeou, não disse quem serão os ocupantes do cargo. E não é revanchismo porque, embora eu também não tenha visto aí cada um deles e não possa julgar caso a caso, tudo indica que o grosso dessas nomeações são nomeações puramente políticas do Bolsonaro, agradando aliados políticos, pessoas que foram servos leais dele no governo, uma posiçãozinha aqui, um lugar de destaque, um cargo em embaixada, para ajudar amigos e aliados dele. Isso não é uma coisa que o próximo presidente tem que honrar. Pelo contrário, seria uma boa prática republicana num país como o Brasil, que um presidente que acabou de perder uma eleição parasse de fazer essas nomeações ou fizesse pelo menos junto do seu sucessor, que é quem de fato vai governar o país. O novo presidente não tem obrigação nenhuma de ficar refém dessas decisões de última hora do presidente derrotado. O que não quer dizer que o Lula vai fazer diferente, né? Exato, a gente ainda não viu os substitutos, mas existe um histórico de aparelhamento das agências regulatórias, então é preciso ficar de olho nos nomes que vão ser apresentados pelo novo governo. O jornalismo sempre exercendo a vigilância.